da sentença declaratória de falência é que o juiz ele tem que determinar que seja oficiado a Junta Comercial e a Receita Federal para que conste aí, ao final do nome empresarial, o termo em falência, né? Justamente para dar publicidade, né? Justamente para dar publicidade da existência da falência. E eu lembro que eu comentei com vocês, isso a gente chegou, que nós tivemos uma inovação com a Lei 14.112 de 2020, porque antes da nova lei de falência, falava-se apenas em oficiar a junta comercial. Porém, com a nova lei de falência, acrescentou-se aí a obrigação de oficiar também a Receita Federal, né? Então fiquem espertos que isso pode ser questãozinha boba de prova, né? De OAB, quem sabe aí de concurso, né? Porque agora o juiz é obrigado a oficiar também a Receita Federal. Essa é a novidade. Pessoal, depois nós vimos que a sentença declaratória de falência também, ela traz como conteúdo a obrigação do juiz proibir a disposição de bens, o que significa que com a sentença declaratória de falência, o empresário individual, os sócios da sociedade empresária falida, ela fica proibida de disposição de bens, de saída de bens, de retirada de bens. E esse termo disposição, né, relembrem aí, ele é bastante genérico, porque ele proíbe a venda, a doação e até a oneração de bens. E o que é a oneração de bens? É dar um bem em garantia, né? Dar um bem em garantia. Então a empresa está precisando de dinheiro, ela vai no banco, o banco não sai dando dinheiro aí, né, à empresa. O banco até pode dar o dinheiro à empresa, mas vai exigir em troca uma garantia, uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, né? Uma alienação fiduciária em garantia, que são, então, formas de garantia que a gente estuda no direito civil, né? Lá na parte de direitos reais, né? Mais especificamente aí em direitos reais sobre a coisa alheia ou direitos reais em garantia, né? A hipoteca, o penhor, a anticrese, a alienação fiduciária em garantia. A empresa não pode fazer nada disso, porque os bens ficam realmente bloqueados, restritos, né? Ela não dispõe mais desses bens. Pessoal, a terceira obrigação do juiz dentro de uma sentença declaratória de falência, né, que decreta a falência, é a fixação do termo legal de falência, né? O termo legal de falência, ele é um período retroativo, que, apesar de ter sido fixado lá na sentença declaratória, ele não retroage da sentença, né? Ele retroage, na verdade, da petição inicial que requereu a falência da empresa. E ele pode retroceder em até 90 dias dessa petição inicial. Então, são até 90 dias antes da petição inicial que requereu a falência da empresa. E esse período, chamado termo legal de falência, ele serve para tornar ineficaz vendas de bens realizados nesse período, né? Tudo que, se a empresa eventualmente vender bens nesse período chamado termo legal de falência, ou seja, até 90 dias antes da petição inicial que requer a falência, essa venda é declarada ineficaz. É como se ela não tivesse havido, é como se ela não tivesse existido. O que significa dizer, então, que o bem não saiu da empresa, o bem permaneceu na empresa, né? E o administrador judicial, então, ele vai poder também pegar esse bem da mão de quem quer que esteja, trazer de volta para a empresa, avaliar esse bem, alienar, né, vender esse bem para fazer dinheiro para pagar os credores da empresa, né? Então, é uma medida bastante drástica, né? Uma medida bastante drástica, porque
toma o bem da mão de quem quer que esteja, né? E isso é feito justamente para impedir a dilapidação patrimonial, porque até 90 dias antes da petição inicial da falência, essa empresa, os seus sócios, muito provavelmente já desconfiam aí que, né, vão ter a falência decretada. A coisa está indo mal das pernas, eles não conseguem pagar as dívidas dele, está aumentando o número de credores, está aumentando o número de dívida, então eles sabem que cedo ou tarde eles vão ter a falência decretada. E a primeira conduta deles é dilapidar patrimônio, é tentar tirar patrimônio da empresa para tentar salvar alguma coisa ainda, né, para fazer com que eles permaneçam com algum bem, né? Então, tem uma fé dos caras, né? Tem uma fé da empresa, tem uma fé dos sócios da empresa em dilapidar esse patrimônio, e a forma de evitar é justamente pegar de volta esse bem aí. Pessoal, depois nós falamos um pouquinho sobre o período suspeito. O que é o período suspeito? O período suspeito é um prazo agora de até 2 anos que retroage da sentença. E ele serve para tornar nula, na verdade, ou ineficaz, a saída de um sócio. Então, se o sócio deixou a empresa até 2 anos antes da decretação da empresa, da decretação da falência da empresa, essa saída do sócio, essa retirada do sócio é tornada ineficaz. É como se o sócio não tivesse saído, ou seja, o administrador judicial vai pegar o sócio pelo colarinho e vai trazer de volta aqui para a empresa, né? E por que isso? Porque se esse cara saiu até 2 anos antes da decretação de falência, pode ser que tenha alguma coisa errada. Muito possivelmente, né, tem alguma coisa errada. Ou seja, a saída dele é suspeita. Ele é trazido de volta para dentro da empresa e vai responder junto com os demais sócios aí. Só que, claro, só faz sentido em pensar em período suspeito, em trazer o sócio de volta, se tratar, né, de uma falência de uma empresa com responsabilidade ilimitada, porque aí o sócio também tem responsabilidade, ou se, ainda que limitada, houve desconsideração da personalidade jurídica justamente para responsabilizar os sócios, né? Então, esse período suspeito que permite, então, a retomada do sócio, o reingresso do sócio na empresa, ele só é relevante para empresas de responsabilidade ilimitada, ou então, né, se dentro da falência teve desconsideração da personalidade jurídica, justamente para responsabilizar os sócios. Pessoal, eu acho que, se eu não me engano, foi esse ponto que a gente parou na aula passada, né? Se eu não me engano, foi esse ponto que a gente parou na aula passada. E a gente vai continuar, então, a partir daqui, né? Com matéria, se eu não me engano, aí, inédita. Bom, pessoal, a próxima obrigação, o próximo conteúdo próprio da sentença declaratória de falência é a nomeação do administrador judicial. O juiz, quando ele decreta a falência da empresa, na própria sentença declaratória, na própria sentença que decreta a falência, o juiz já imediatamente nomeia o administrador judicial. E nós já vimos, se eu não me engano, isso caiu até em prova, né, que o administrador judicial pode ser uma pessoa física ou pode ser também uma pessoa jurídica, não tem problema nenhum. E quem escolhe é o juiz, mas evidentemente que essa escolha, se pessoa física ou se pessoa jurídica, vai depender do tamanho da própria empresa falida, né? Porque se a empresa falida é relativamente pequena, uma pessoa sozinha consegue administrá-la, né? Então pode nomear como administrador judicial uma pessoa física, tranquilo. E aí o juiz nomeia normalmente alguma pessoa de alta confiabilidade, uma pessoa de renome dentro daquela determinada comarca, né? Um advogado, um economista, um administrador de empresa, um contador de renome conceituado dentro daquela comarca. Agora, se a empresa falida é muito grande, uma pessoa sozinha não vai dar conta, né, de administrá-la. E para isso é que existem pessoas jurídicas próprias
cujo objeto social, cuja atividade principal é servir justamente de administradora judicial. São pessoas jurídicas criadas para administrar empresas falidas, né? E claro, e aí ela vai ter, né, dentro dos seus quadros de funcionários, profissionais liberais correlatos, né, às áreas. Então, vai ter administrador, vai ter economista, vai ter advogado, justamente, né, formando um corpo técnico aí para facilitar a administração. Pessoal, e olha que interessante, o administrador judicial, ele é remunerado, ele ganha para isso, E quem paga não é o Estado, né? Não é o poder público, não é o juiz, né? O juiz não tira dinheiro do bolso dele para pagar o administrador. Quem paga é a própria empresa falida, ou seja, os bens remanescentes da empresa falida, né? Então, ao final do processo de falência, quando se vende os bens da empresa falida e arrecada dinheiro, uma parte desse dinheiro arrecadado com a venda dos bens da própria empresa falida vai ser usado para pagar o próprio administrador judicial, né? Então, a própria empresa falida que paga os honorários, a remuneração do administrador judicial. Claro que não é o próprio administrador que escolhe, né, o valor que ele vai receber. Senão, aí, né, seria muito fácil, seria colocar o lobo, né, a raposa para cuidar do galinheiro, aí não dá. Quem fixa a remuneração é o próprio juiz, né? Então, o juiz, quando nomeia o administrador, ele fixa também a remuneração do administrador, mas, claro, não é o juiz que paga, são os bens da própria empresa falida. Quando vendidos, uma parte desse dinheiro paga a remuneração do administrador judicial. Pessoal, a próxima coisa, né, o próximo conteúdo que o juiz tem que analisar numa sentença declaratória de falência é se ele, decretando a falência, determinará a lacração imediata dos estabelecimentos empresariais, portanto, fechando tudo imediatamente, ou se o juiz não vai fechar imediatamente, permitindo aí a continuidade provisória das atividades da empresa falida, né? Então, veja, quando o juiz decreta falência, ele tem essas duas opções. Ele pode fechar os estabelecimentos empresariais imediatamente, como ele pode optar em manter esses estabelecimentos empresariais funcionando, não para sempre, porque decretou a falência, mas provisoriamente por um determinado período de tempo. E é importante notar que nós não estamos diante de critérios jurídicos para definir se fecha imediatamente ou se mantém aberta. Na verdade, nós estamos diante de critérios econômicos. Qual seja, o que for melhor economicamente para a empresa? Não, porque já decretou a falência dela. Na verdade, o que for melhor economicamente para os credores da empresa. Então, veja, se fechar a empresa imediatamente é melhor, porque ela para de fazer dívida, beleza, o juiz manda fechar. Mas se eventualmente não fechar imediatamente, mantê-la aberta por um determinado período de tempo vai ajudar a arrecadar dinheiro, vai ajudar a pagar a dívida? Sem problema, o juiz mantém a empresa aberta, né, por um determinado período de tempo. Sempre determinado período de tempo, sempre provisoriamente, até porque ele já decretou a falência da empresa. E o exemplo que eu costumo dar é o seguinte, olha, é uma fábrica, né? E aí decreta a falência da empresa, só que aí o administrador judicial vai lá no estabelecimento empresarial e descobre que não tem mais matéria-prima e não tem mais dinheiro para comprar a matéria-prima. Mas já tem muitos produtos finalizados e prontos para vender. O administrador judicial pode informar o juiz desses dois fatos e o juiz pode, então, determinar o fechamento imediato das atividades de fabricação,
até porque não tem mais matéria-prima e não tem dinheiro para comprar mais matéria-prima, então fecha a fabricação. Mas o juiz pode, então, deixar aberta o setor de venda, já que aquela empresa tem um monte de produto pronto para vender, mantém aberto o setor de venda justamente para poder desovar esses produtos já finalizados, já prontos para o mercado consumidor. E isso é ótimo, porque vendendo esses produtos, entra dinheiro. E entrando dinheiro, tem dinheiro para pagar credor, tem mais dinheiro para pagar credor. Então, acaba, então, facilitando, né, ou melhorando a situação dos credores. Né? Esse é o pano de fundo por trás aí, né, da lacração do estabelecimento ou da manutenção provisória das atividades empresariais. E o juiz que decide, né, com base em critérios econômicos, podendo até ouvir a opinião do administrador judicial. Administrador judicial, você que é administrador, você que é economista, e aí, o que você acha melhor? Né? Eles trocam informação, o administrador é pessoa de confiança do juiz, né? Então atuam em conjunto aí. Pessoal, depois, olha só, a sentença declaratória de falência, ela também irá determinar que a empresa falida apresente em 5 dias a relação nominal de credores. Então, proferida a sentença declaratória de falência, nessa sentença, o juiz já determina à empresa falida que ela apresente uma relação nominal de credores. O que é relação nominal de credores? É uma lista de todos os credores dela, né? E claro, o tamanho da dívida, né? O quanto ela deve para cada um deles, né? E o que chama atenção não é essa obrigação de fazer uma lista de credores. Isso até é bastante óbvio, né? Decretou a falência da empresa, a ideia da falência é pagar esses caras, então a gente realmente precisa de uma lista de credores. Até aí, beleza, né? Faz parte. O que chama atenção é o prazo que é muito exíguo, né? Prazo que é muito exíguo. O juiz determina a apresentação dessa relação de credores no prazo de 5 dias, né? O que é bastante exíguo, né? Imagina uma grande empresa, a quantidade de credores que ela tem, né? Se ela tem estabelecimentos em locais diferentes, tem que levantar os credores de cada um deles, né? É uma situação bastante complicada, né? Bastante complexa para ser realizada no prazo de 5 dias. E aí vocês vão me perguntar, mas professor, por que o prazo é tão curto? Por que o prazo é tão curto? Porque, veja, é necessário rápido essa relação de credores, porque essa relação de credores, ela é juntada à própria sentença, e as duas, sentença e relação de credores, são publicadas, né? E, na verdade, a ideia por trás dessa relação nominal de credores ser publicada junto com a sentença é para acalmar os caras, né? Já pensou? Se ponham na situação aí, vocês são credores de uma empresa, vocês têm money para receber da empresa, e o juiz decreta a falência da empresa que vocês têm dinheiro para receber. O que vocês vão achar de tudo isso, né? Ferrou, decretou a falência. Será que eu vou receber? Será que eu perdi tudo? Será que vai me pagar? Meu Deus do céu, né? A forma que tem de tentar acalmar a galera aí é já publicando a relação de credores, né? O Matheus está doido lá. Será que eu vou receber? Será que eu vou receber? Aí ele olha junto com a sentença que decretou a falência, tem a relação de credores, o nomezinho dele está lá, o valor que ele tem para receber está lá, ele não recebeu ainda, mas pelo menos ele tem a garantia, né, que a dívida consta, que a dívida vai ser processada e quem sabe um dia, né, ele vai receber. Né? Então, a ideia dessa relação de credores num prazo tão exíguo é para que ela saia junto com a própria sentença declaratória. E o credor, então, vê a sentença declaratória que decreta a falência da empresa, vai infartar, tem ataque cardíaco, mas já vê que a lista está lá, aí vê o nome dele lá, aí vê a dívida lá, ele já respira aliviado e fala, estou garantido aí, ou pelo menos lembraram de mim. Esse é o objetivo. Pessoal, e aqui é interessante. Na redação original
da Lei 11.101 de 2005, essa sentença mais a relação nominal de credores, ela era publicada no Diário Oficial, né? A Lei 11.101 de 2005 falava que o juiz publicava a sentença e a relação de credores no Diário Oficial. Só que ninguém lê Diário Oficial, né? A realidade é essa, ninguém lê Diário Oficial, né? Então, também é algo, a publicação no Diário Oficial é algo pro forma, né? Só para inglês ver, só para falar que publicou. E, portanto, apesar de ter publicado no Diário Oficial, isso ainda levava muito tempo a chegar aos credores. E aí veio, então, a nova lei de falência, a Lei 14.112 de 2020. E ela disse que essa publicação agora é por meio digital, né? Por meio digital. Isso foi uma inovação trazida pela Lei 14.112 de 2020. Então, não se publica necessariamente por diário oficial ou só por diário oficial. Hoje a publicação é feita, né, por meio digital. E aqui, pessoal, oficializou-se, então, uma prática que já vinha acontecendo anteriormente, né, mas que não tinha disposição de lei, né, não tinha previsão de lei aí, que é o administrador judicial criar um site, né? Essa é a grande tática, né? O administrador judicial criar um site. Então, na verdade, nomeado administrador judicial, ele já sabia antes, né? O juiz já bateu um fone lá, então ele já sabia antes. O administrador judicial, ele já torna online um site só para fins de relacionamento entre ele, administrador judicial, e a massa de credores. E ele vai publicar, então, essa sentença e essa relação de credores no próprio site dele. E o credor, então, ouviu dizer que decretou a falência de uma empresa, ele entra direto no site do administrador judicial e ele já vai encontrar todas as informações necessárias nesse site. Essa ideia de site já era feita anteriormente, né, antes da Lei 14.112 de 2020, mas não era ainda algo oficial, né? Com a Lei 14.112, essas publicações digitais, essa criação de site pelo administrador, se tornou algo oficial, previsto expressamente aí na nova lei de falência. Bom, pessoal, e com isso nós terminamos aí o conteúdo obrigatório, conteúdo próprio e obrigatório da sentença declaratória de falência. Toda sentença declaratória de falência, ela é obrigada a trazer esse conteúdo próprio e obrigatório, e como obrigatório, se ele não estiver presente, gera nulidade da própria sentença, né? A omissão do juiz num desses conteúdos aqui gera nulidade da própria sentença. Pessoal, e o nosso objetivo em sequência é analisar as atribuições e as responsabilidades do administrador judicial. Como o administrador judicial ele foi nomeado na própria sentença declaratória, a gente então aproveita esse ensejo para analisar justamente, né, as atribuições e as responsabilidades do administrador judicial. Nós já vimos que o administrador judicial é alguém de confiança do juiz, nomeado pelo juiz, podendo ser pessoa física ou pessoa jurídica, né, com remuneração paga pela própria massa falida, né, com remuneração paga pelos próprios bens que compõem, né, a massa falida, os bens da própria empresa. Além disso, é importante notar que o administrador judicial ele tem uma responsabilidade muito grande, porque se ele é nomeado pelo juiz, se ele é pessoa de confiança do juiz, ele está lá, em última análise, representando o próprio juiz, né? Usando um termo em latim aí, ele é longa manus, ele é como se fosse a extensão da mão do juiz, né? Ele é longa manus do juiz.
Então, ele ali não é uma pessoa qualquer e também não está por acaso, ele está representando o juiz. E por isso, pessoal, ele tem justamente essa responsabilidade exacerbada, elevada, né? Ele tem uma grande responsabilidade dentro aí do processo de falência. Pessoal, e é importante notar que essa responsabilidade é tão grande que ela ocorre nas três esferas principais do direito. O administrador judicial, ele tem aí, responsabilidade em âmbito civil, primeira esfera do direito. Ele tem responsabilidade em âmbito penal, segunda esfera do direito. E ele tem responsabilidade também em âmbito administrativo, que é a terceira esfera do direito, né? Então, essa responsabilidade é tão grande que o administrador tem responsabilidade civil, penal e administrativa. E a gente precisa agora ver no que consiste cada uma dessas responsabilidades. Pessoal, a responsabilidade civil consiste no dever de prestação de contas. O administrador judicial, ele tem o dever de prestação de contas. E, normalmente, o juiz fixa periodicidade mensal, ou seja, ele tem que prestar contas todo mês, todo mês. E para quem que ele presta contas, pessoal? Para todo mundo, para os credores, para o próprio juiz, para o fisco, né, que é a autoridade fazendária, que é quem cobra tributos, né? Enfim, ele presta contas para quem ele quiser. E visando facilitar essa prestação de contas, é que a Lei 14.112 de 2020 permite que essa prestação de contas seja feita de forma pública pelo próprio site do administrador judicial, né? Então, hoje aí, com a Lei 14.112 de 2020, essa prestação de contas, como é para todo mundo, ela é feita de forma pública, ela é publicada no próprio site do administrador judicial. Então, a quem interessar essa prestação de contas, o credor, o juiz, o Ministério Público ou autoridades fazendárias, tributárias, basta entrar no site do administrador judicial. Olha que sacada bacana da Lei 14.112 de 2020, né? Ao tanto que ela facilitou aí. E a gente não pode negar, pessoal, que isso não saiu da cartola, né? Isso já era feito anteriormente, isso já era pensado, querido que se constasse em lei, mas quem de fato deu o pontapé inicial e viabilizou a alteração legislativa para que essa forma pública, digital, eletrônica, pela internet, fosse oficializada em lei, foi o coronavírus, né? O coronavírus, com a virtualização aí da sociedade, dos trabalhos, né? Do home office e tudo mais, ele acabou intensificando, né? Ou agilizando essa virtualização aí. Costumo brincar, né, que se Juscelino Kubitschek falou que ele, Juscelino Kubitschek, desenvolveu o Brasil 50 anos em 5 anos, né, o coronavírus desenvolveu o Brasil, pelo menos nesse aspecto digital aí, 50 anos em 5 meses, né, foi tudo muito rápido aí. Bom, mas essa é a responsabilidade do administrador judicial em âmbito civil, a prestação de contas, normalmente em periodicidade mensal, todo mês, através do próprio site dele, publicando aí as planilhas, né, e os gastos que ele foi encontrando aí durante a sua administração da massa falida. Pessoal, a segunda ordem de responsabilidade do administrador é a responsabilidade penal. E aqui é interessante notar que o administrador judicial, apesar dele não ser servidor público, porque
ele é um profissional nomeado pelo juiz e remunerado pela massa falida. Então, apesar dele não ser servidor público, tecnicamente, formalmente, ele é servidor público para fins penais, com base aí, gente, no artigo 327 do Código Penal. Né? O administrador judicial, ele é servidor público para fins penais. Ele não é servidor público formalmente, mas ele é servidor público para fins penais. Artigo 327 do Código Penal. E o que significa, né, ser servidor público para fins penais? Significa que ele está sujeito a ser processado criminalmente por crimes próprios de servidores públicos, né? Ele pode ser processado criminalmente por crimes próprios de servidores públicos, como a prevaricação, como o peculato, né? E aí você tem peculato de várias ordens, peculato apropriação, peculato uso. Ele pode ser processado por corrupção, por concussão, que são crimes próprios de servidores públicos, são crimes que só servidores públicos cometem. E esses crimes próprios de servidores públicos, gente, eles são graves, eles têm penas altas, né? Proporcionalmente aí, eles têm penas bastante elevadas em relação a tipos penais que não são próprios de servidores públicos, né? O crime de peculato, apropriação, por exemplo, que se assemelharia aí a um furto ou uma apropriação, peculato, tem uma pena muito maior, né, que furto, que apropriação, né? Porque o desvalor da conduta de alguém que é servidor público, se não formalmente, ao menos para fins penais, é muito maior. Porque o servidor público, ele está lá para servir o povo, não para furtar do povo, não para roubar do povo, não para prejudicar o povo. E quando ele, então, servidor público, pratica uma dessas condutas em prejuízo do povo, ele está colocando em descrédito, não apenas ele, pessoa, mas em descrédito também o cargo e o próprio Estado que ele representa, né? Então, o desvalor da conduta e o desvalor do resultado em crimes praticados por servidor público são muito maiores, o que enseja também uma punição maior, né? Uma reprovabilidade maior daquela conduta e, consequentemente, penas maiores também, né? Então, quando a gente fala que o administrador judicial ele é servidor público para fins penais e ele está sujeito a ser processado criminalmente por crimes funcionais, que são crimes próprios de servidor público, isso é uma pátia de uma lambada nele, né? Porque são crimes graves com penas bastante altas aí, né? E além disso, pessoal, olha só, essa responsabilidade penal também decorre do fato do administrador judicial ele poder ser processado também por crimes falimentares, né? Ele poder ser processado também por crimes falimentares. E esses crimes falimentares, a gente já comentou aqui, eles estão no artigo 170 da Lei de Falências, né? Artigo 170 e seguintes da Lei de Falência, né? Então, se ele comete alguma irregularidade aí em âmbito falimentar, ele pode ser também processado criminalmente por crimes falimentares, né? Então, não é tão fácil assim, né, a vida do administrador judicial. Ele tem uma responsabilidade realmente bem elevada aí. Pessoal, e em terceiro aspecto, essa responsabilidade também se dá em âmbito administrativo, né? Responsabilidade também em âmbito administrativo. E o que significa responsabilidade em âmbito administrativo? Significa que ele é fiscalizado, né? O administrador judicial ele é fiscalizado. Por quem? Primeiro pelo juiz, que é quem nomeou, né? Então, primeiro pelo juiz, que é quem nomeou. Segundo, pelo Ministério Público, porque o Ministério Público ele atua como custos legis ou como fiscal da ordem jurídica nos processos falimentares, né? A gente sempre tem aí
um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, atuando, oficiando, né, em um processo de falência, né? Porque ele atua como fiscal da lei, como fiscal da ordem jurídica, como custos legis aí, né? Tudo bem que ele não faz muita coisa ali, né? Não sei se vocês sabem o significado da sigla MP no processo civil. No processo penal, o MP é autor do processo penal, tem a titularidade da ação penal, artigo 129, inciso 1 da Constituição. Mas e no processo civil, inclusive o processo falimentar, em que ele é custos legis, fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica? Você sabe o que significa MP? Significa mero palpiteiro, né? No processo civil, o Ministério Público ele não é parte, ele não é autor, ele fiscaliza, vai ficar dando palpite, né? É o famoso MP, no sentido de mero palpiteiro, né? Tô brincando aí, desliguem a gravação, né? Desliguem a gravação aí, né? Brincadeira, tô brincando. Bom, mas ele é fiscalizado pelo Ministério Público também, até porque se o administrador cometer alguma conduta tipificada como crime, né, em tese, quem vai instaurar persecução penal, quem vai oferecer denúncia, crime contra o administrador judicial é o Ministério Público, né? Então, o Ministério Público fica de olho justamente porque é o Ministério Público que funciona como autor de um processo penal, né? Visando também, se o caso, responsabilizar o administrador judicial. Mas além do juiz e do MP, o administrador judicial ele também é fiscalizado pela Assembleia Geral de Credores, né? Ele também é fiscalizado pela Assembleia Geral de Credores. E a Assembleia Geral de Credores é o órgão que reúne todos os credores. Não importa que você tenha R$ 1 para receber da empresa falida. Você tem R$ 1 para receber? Tem. Então você é credor. Se você é credor, você está compondo, né, integrando a Assembleia Geral de Credores, né? Então a Assembleia Geral de Credores é o órgão que reúne todos os credores daquela empresa, não importa o tipo de crédito, não importa o tamanho do crédito, se você é credor, você está dentro da Assembleia Geral de Credores. O que significa dizer que essa Assembleia Geral de Credores é muito grande, né? E muito grande, é difícil reunir, né? É difícil atuar, é difícil conversar lá dentro, discutir, deliberar, tomar decisão. Então, normalmente essa Assembleia Geral de Credores, ela faz uma eleição interna e ela nomeia alguns credores para fiscalizar diretamente o administrador judicial. Esses credores eleitos pela Assembleia, nomeados pela Assembleia, com o fim de fiscalizar o administrador judicial, formam o chamado Comitê de Credores. Então, o administrador judicial, ele também é fiscalizado pelo Comitê de Credores, que são credores, né, eleitos pela Assembleia Geral de Credores, representando, então, todos os demais credores, que atuam fiscalizando aí o administrador judicial. Pessoal, normalmente aí são representantes de créditos trabalhistas, são representantes de créditos bancários, né, bancos, que tecnicamente a gente chama de créditos com garantia real, né, os créditos bancários, tecnicamente eles são chamados de créditos com garantia real, né? Por quê? Porque tem coisa, tem bens em garantia. O banco não sai dando dinheiro aí, né, à vontade. Ele até dá, mas ele exige uma garantia. Normalmente ele exige um bem em garantia, né? Então, você está precisando de dinheiro? Beleza, eu faço o financiamento, mas você vai ter que deixar sua casa em garantia, o seu carro em garantia, né? Sua esposa em garantia, aí o cara vai pagar mesmo, né? Pode levar que é melhor. Aí, já leva e tal. Gente, então se é dado uma coisa em garantia, é uma garantia de res, é uma garantia de real, é uma garantia real. Então, dívidas bancárias a gente chama de dívidas com garantia real. E por fim, normalmente é eleito um credor tributário,
Desculpa, falei besteira, credor quirografário, né? Credor quirografário. Então, um trabalhista, um bancário e um credor quirografário. Normalmente esses três aí, trabalhista, bancário e quirografário. E esses três reunidos formam, então, o comitê de credores. E a principal função do comitê de credores é fiscalizar o administrador judicial, constituindo, então, a responsabilidade administrativa. Pessoal, terminamos aí essa questão da responsabilidade administrativa, mas só para vocês verem por que é necessário o administrador judicial ter todas essas responsabilidades civis, penais, administrativas. No fundo, isso decorre do fato das atribuições do administrador judicial serem muito amplas. Inclusive, olha só, é atribuição do administrador judicial abrir correspondência do falido, afinal ele está administrando a empresa do falido, a empresa falida, e tudo que chegar na empresa, ele abre, né? Então ele pode abrir correspondências do falido, seja papel, seja e-mail, né? Seja fax, sei lá se alguém ainda usa fax, né? Sei lá, talvez o professor Jaime, né? Ainda usa fax aí, tô brincando, né? Gente, o cara abre correspondência do falido. Pode ser correspondência referente à empresa? Pode, mas olhando por fora você não sabe. Então ele abre e pode ser que seja uma carta pessoal, pode ser. E aí? E aí que se for carta pessoal, não vai ficar com ele administrador judicial, ele vai devolver para o falido, mas ele já abriu, ele já leu, né? Então, na verdade, a ingerência, né, do administrador judicial sobre a empresa falida, sobre o empresário falido, sobre os sócios da empresa falida é muito grande, né? Inclusive em âmbito pessoal, porque o cara abre até correspondência, o cara abre correio eletrônico, abre o WhatsApp, abre qualquer coisa, tem poder para isso, ele tem poder para isso. Então, ele precisa também ter uma forma de controle muito, muito rígida, né? E daí esse grau aí de responsabilidade do administrador judicial. Bom, pessoal, claro, eu comentei aí a curiosidade, né? Abrir correspondência, sim, é uma das funções dele, é uma das atribuições dele, mas claro que não é a principal, né? Isso aí foi só a título de curiosidade. Vamos trabalhar agora, então, as principais aí funções do administrador judicial, né? Principais funções aí do administrador judicial. Gente, a principal função dele é administrar a massa falida, né? Administrar a empresa falida, os bens dessa empresa falida aí, né? Quando decreta a falência da empresa, os diretores são afastados, afinal de contas, eles até quebraram a empresa, né? Não dá. E aí quem vai gerir a empresa, né, e a massa falida e os bens, né, tomando as decisões, assinando documentos, é tudo o administrador judicial, né? Ele substitui de fato a diretoria da empresa. A diretoria da empresa já era, quem manda ali, quem assina documento ali, quem decide ali, é tudo o administrador judicial. Depois, pessoal, ele tem como função fazer a verificação dos créditos. Função aí de fazer a verificação dos créditos. E ele começa fazendo essa verificação dos créditos justamente sobre aquela lista nominal de credores. Lembra que a gente acabou de falar a respeito? Quando o juiz decreta a falência, então ele manda a empresa falida em 5 dias, publicar uma lista de credores, uma lista nominal de credores. O prazo é exíguo, então isso é feito meio a toque de caixa, né? Isso é feito a meias coxas aí, né? E claro que vai ter um monte de erro, é coisa feito, né, rápido aí, na pressa, na correria, vai ter um monte de erro. E aí depois o administrador judicial vai verificar aquela lista de credores e, claro, né, quanto possível aí regularizá-la, corrigi-la, né? Isso a gente chama então de verificação dos créditos, né? A empresa publica a lista em 5 dias, mas depois ela vai passar por verificação, correção, complementação, enfim, né, do administrador judicial aí, né? Essa é uma das funções dele. Pessoal, depois que ele faz essa verificação dos créditos,
Uma outra função muito importante do administrador judicial é elaborar um relatório inicial. E claro, é um relatório inicial, o nome já diz, relatório inicial. Então, ele é feito logo no início do processo, né? Logo no início da segunda fase do processo, né? Relatório inicial. Ele é feito logo no início da primeira fase do processo. E com isso, é bem verdade que o administrador não tem muita ideia de tudo ainda que há por fazer, né? Que ele precisa fazer. Então, esse relatório não é muito relacionado aí o que precisa ser feito. Esse relatório é mais voltado para explicar os motivos prévios que levaram à decretação de falência daquela empresa, né? A ideia desse relatório aqui é que o administrador judicial possa contextualizar, explicar por que aquela empresa entrou em crise econômica e acabou tendo a sua falência decretada. E a importância desse relatório é justamente para ensinar nós, sociedade, advogados, economistas, administradores, contadores, com o erro dos outros, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Essa é a grande finalidade aí do relatório inicial, né? Ela tem a ver com os motivos que levaram à decretação de falência. Mas não é para a própria empresa, porque a empresa já teve a falência decretada, né? A vaca já foi para o brejo. Para aquela empresa não serve mais. Mas ela serve para a sociedade, ela serve para os estudos aí, né? Para que a gente aprenda com os erros e não cometam os mesmos erros, né? Podemos cometer outros, mas os mesmos não, né? Então, essa é a grande finalidade desse relatório inicial aí. Pessoal, depois, né, ele vai prestar contas, a gente já comentou, normalmente com periodicidade mensal, todos os meses aí, no próprio site dele, e depois que ele tiver feito tudo o que ele precisava fazer e pago os credores, na medida do possível, claro, né, pago os credores na medida do possível, ele, administrador judicial, faz o relatório final. Ele faz o relatório final. Pessoal, esse relatório final, ele serve para duas coisas. Esse relatório final, ele serve para duas coisas. Primeiro, esse relatório final é o documento em que o administrador judicial calcula o percentual das dívidas que foram pagas, né, que efetivamente foram pagas, né? Então, esse relatório final aqui, o administrador judicial apresenta para o juiz o percentual das dívidas que foram pagas. E aí vocês podem me perguntar, mas por que isso? Ou qual que é a importância disso? Pessoal, nós já vimos que a falência ela tem um regime especial de quitação, pelo qual não precisa pagar tudo. Basta pagar 25, era 50, né? Era 50, não é mais 50. Agora é 25. Basta pagar 25% dos créditos quirografários. E como que o juiz vai ficar sabendo se pagou pelo menos 25% ou não? Através do relatório final do administrador judicial. E se tiver constando no relatório que a empresa pagou pelo menos 25% dos quirografários, ela não pagou tudo. Pagou pelo menos 25% dos quirografários. Faltou 75% para pagar. Mas o juiz dá a quitação total dessa dívida, como se a empresa não devesse mais nada, né? Ela sai zero bala de lá, né? Então, é esse relatório aqui que vai instrumentar, subsidiar, dar subsídio da matéria, da conteúdo, para o juiz poder extinguir a falência e, mais que isso, né, extinguir as dívidas ou não, né, do falido, da empresa falida, né? Então, essa é a primeira função do relatório final, trazer aí o percentual das dívidas que já foram pagas, porque se pagar pelo menos 25%, o juiz vai dar a quitação total. E a segunda função do relatório, pessoal, a segunda função desse relatório é o administrador judicial fazer uma análise de tudo que aconteceu ao longo daquele processo de falência, e claro, isso perdura alguns anos aí, para verificar se há indícios de prática de crime falimentar, né? Então, o administrador judicial,
ele analisa tudo o que aconteceu no processo falimentar para verificar se há indícios de crime falimentar. E se ele entender que há indícios de crime falimentar, ele é obrigado a narrar, né, esses indícios ou a autoria aí, né, nesse relatório final. Então, esse relatório final, pessoal, ele funciona como notícia-crime de eventuais crimes falimentares, né? Ele funciona como notícia-crime de eventuais crimes falimentares. E aí, esse relatório vai ser juntado no processo, o juiz e principalmente o Ministério Público vão ter acesso, e se o Ministério Público, lendo esse relatório, se convencer que de fato tem indícios de materialidade e autoria delitiva de crime falimentar, o Ministério Público já oferece denúncia, né? Então, esse relatório ele acaba subsidiando também eventual denúncia-crime, né, ofertada pelo Ministério Público, né, em crimes falimentares. Então, veja a importância, né, do administrador judicial. Né, veja a importância do administrador judicial, veja a atribuição, né, o grau de funções do administrador judicial. Ele até faz um relatório para dar subsídio para o Ministério Público. Né? Ele acaba fazendo até o papel de um delegado de polícia. Né? E esse relatório aí, nesse aspecto criminal, ele tem quase que a mesma função de um inquérito policial, né, que é dar subsídio para o Ministério Público de materialidade ou oferta delitiva. Pessoal, e aí quando a gente falou sobre isso, na turma da manhã, me perguntaram, professor, então esse relatório é endereçado para o Ministério Público? Não, eu não disse isso. Né? Esse relatório é endereçado para o juiz e é juntado no processo. Né? Afinal de contas, quem nomeou o administrador não foi o Ministério Público, foi o juiz. Então, em primeira, né, instância direta, aí, o administrador se reporta ao juiz. Então, esse relatório é endereçado ao juiz e é juntado no processo. Agora, veja, juntado no processo, ele se torna público e o Ministério Público oficia perante aquele processo. O Ministério Público é custos legis, é fiscal da lei, é fiscal da ordem jurídica. Então, ele vai ter acesso também a esse relatório, né? Ele vai ter acesso a esse relatório e, lendo o relatório, se o Ministério Público, se o promotor de justiça se convencer que realmente tem indícios de materialidade, autoria delitiva, se realmente tem um crime em tese ali, ele pau na máquina, ele oferece a denúncia-crime contra quem for. Ou o empresário, ou sócio, ou até credor. Né? Tem crime falimentar que o sujeito é o credor. Né? Por exemplo, o crime de falsa habilitação de crédito. Né? O cara não tem dinheiro nenhum para receber, ou já recebeu e vai lá e se habilita numa falência falando, olha, eu preciso receber ainda. Isso é um crime, né, de falsa habilitação de crédito praticado por credor. O administrador judicial pode ter pego esse crime, falou, ó, fulano de tal, nas folhas tais, se habilitou no processo dizendo que tinha dinheiro para receber. Eu, administrador judicial, fui analisar e o documento que ele juntou é falso, ou o documento que ele juntou já estava pago, né? Indício, prova documental, né? Não dá nem para falar aí indício, né? É uma prova documental. Tudo bem que prova é aquilo que é sujeito ao contraditório, enquanto não foi sujeito ao contraditório, não é prova, é indício, mas é documento, né? E aí é só fazer cara crachá. A Larissa está perguntando, há algum prazo estipulado para o administrador judicial fazer esse relatório? Não há, Larissa, porque a gente não sabe quanto tempo demora um processo de falência, não tem como prever. Né? É igual o processo de inventário aí. Né? Infelizmente, todo mundo já teve algum contato com o processo de inventário, né? Infelizmente, porque o inventário decorre do falecimento de alguém, né? E o inventário é justamente o procedimento pelo qual se pega os bens do falecido, organiza a coisa para passar para os herdeiros, né? Então, todo mundo já teve contato com o processo de inventário, né? É triste, mas é natural, é coisa da vida aí. E todo mundo sabe que demora muito, né? Demora muito. Quanto tempo, professor, que demora? Sei lá, depende de caso a caso. Por exemplo, se são poucos bens e poucos herdeiros, vai ser rápido. Agora, se são muitos bens
e são muitos herdeiros, vai demorar um pouco. Se são muitos bens, muitos herdeiros, cada um de uma família diferente, ou de um pai ou de uma mãe diferente, aí não vai demorar muito, aí não vai acabar nunca, né? Nunca vai acabar nunca. Por quê? Até esse povo entrar em acordo, até esse povo se organizar, né? Eles ficam brigando por tudo, né? Eles ficam brigando por tudo. A caneta Bic vermelha é minha, não, é minha e não acaba nunca. E a falência é a mesma coisa, né? Se é uma empresa pequena, tende a acabar rápido, né? Mas se é uma empresa muito grande, infelizmente, né, óbvio, vai demorar. Por exemplo, falência aí das empresas aéreas aqui no Brasil, as duas maiores, né, a Varig e a VASP, que faliram mais ou menos na mesma época, 2006. Elas estão tramitando até hoje, né? Não terminaram ainda, né? Ainda existe a massa falida da Varig, ainda existe a massa falida da VASP até hoje, né? Então, não tem prazo assim, né? A coisa vai acontecendo, o juiz vai dar determinação e o administrador vai cumprindo. Claro, sob fiscalização do juiz. E sendo fiscalizado pelo juiz, se o juiz perceber que o administrador está fazendo corpo mole, ele dá catracada no administrador, ele substitui o administrador, né? O cara não está fazendo o que precisa, tira ele e põe outro, né? Mas prazo pré-estabelecido não tem como, né? O processo de falência, pelo menos a segunda fase de falência, ela é mais prática, ela é mais pragmática do que procedimental propriamente dito, né? As coisas têm que serem feitas e é o grau de complexidade dessas coisas que precisam ser feitas que vai dar o tempo, né, da sua feitura, né? Então não tem como pré-estabelecer. Pessoal, mas assim, a pergunta da Larissa tem muito a ver, né? E a gente, como advogado, sempre é perguntado disso, né? De tudo que é processo, né? E eu costumo brincar assim, não para o cliente, eu não falo isso para o cliente, mas depois que o cliente fala, eu brinco lá no escritório, né? Eles acham que a gente é cartomante, né? Até poderia, né? Porque pelo menos a cartomante cobra consulta, nós advogados não conseguimos cobrar consulta de jeito nenhum, né? Então a cartomante ainda está melhor que nós. Ela pode dar mais certeza, ela pode dar mais prazo e acho que ela ganha mais que a gente advogado hoje em dia, né? Tá complicado. Bom, pessoal, mas é isso aí. Essas são as atribuições, essas são as funções do administrador judicial. Pessoal, só uma observação importante, não sei se já comentaram com vocês ou se eu já comentei, não usem competência, não usem o termo competência para quem não é juiz. Só juiz tem competência. Então, o administrador judicial, que é administrador judicial, que não é juiz, apesar de ter sido nomeado pelo juiz, ele não é juiz. Então, ele não é competência, ele não tem competência, ele tem funções, ele tem atribuições, né? O único que tem competência é juiz. Todos os outros, qualquer que seja, atribuições. Aí o Dário colocou ali, professor, quem paga a remuneração do administrador quando a massa falida não tem mais bens? Ninguém. Não tem jeito, gente. Não tem jeito, né? Se a massa falida não tem mais bens, não tem de onde tirar. Aí, trabalhou de graça, né? Trabalhou de graça, né? Professor, mas isso é escravidão. Eu sei, eu sou advogado, né? Eu sei que é escravidão. Então, é isso mesmo, não tem jeito, né? Se não tem mais bens, não vai receber, né? Agora, veja, o administrador judicial ele não é obrigado a aceitar, né? Ele não é obrigado a aceitar, se ele é convidado pelo juiz, né? Gente, o juiz não vai nomear o cara sem conversar com ele primeiro, né? Até porque é pessoa de confiança do juiz. Então, o juiz bate um fone e fala, mano, você não quer ser administrador aí? Aí ele fala, de que empresa, mano? É da empresa tal, deixa eu ver se ela tem bens. Aí vai lá dar uma pesquisada e fala, fechou, você. Aí o juiz nomeia, né? Agora, se ele olha não tem bens, fala, olha, não interessa, né? Não vou ser. Agora, eu não ia comentar isso hoje ainda, porque não chegou propriamente o momento. Mas, a partir da pergunta do Dário, para tranquilizar o Dário, que ele deve estar atuando como administrador, o Dário foi nomeado aí administrador de uma empresa que não tem mais nada, né? Então, por isso que ele está perguntando, está preocupado. Claro, o pagamento é feito pelos bens da empresa lá no final do processo de falência. Só que na hora de pagar, o administrador ele tem prioridade, ele recebe antes, né? E por quê? Porque se ele não recebesse antes,
né? Se ele não recebesse antes, a chance dele não receber seria muito grande. E se ele também não recebesse, ou nunca recebesse, ninguém ia querer ser administrador judicial, as falências não iriam acontecer, né? Não teria como acontecer sem administrador judicial. Então, é a empresa que paga com os bens dela, só se ela tiver bens, mas a garantia que a lei dá é que o administrador judicial ele tem preferência, ele recebe antes dos credores da própria empresa, né? Ele recebe antes dos credores da própria empresa. E essa ordem de pagamento, né, que eu sei que todo mundo é curioso para saber certinho a ordem de pagamento na falência, a gente vê provavelmente na próxima aula, né? Então, essa ordem aí vai ser vista na próxima aula. Mas se vocês quiserem adiantar, a remuneração do administrador, ela é paga como crédito extra concursal, né? O nome técnico aí da remuneração do administrador é extra concursal. E extra significa fora. E por que fora? Porque vem antes, entendeu? Meio por fora aí, né? Tô brincando, a ideia é essa, extra é por fora, né, mas não é ilícito, né, não é algo ilícito, não é caixa 2, não, é previsto em lei. É assim e tem que ser assim, porque senão ninguém vai querer ser administrador judicial, né? Então, recebe antes, é um crédito extra concursal aí, né? Bom, pessoal, terminamos as questões pertinentes ao administrador. Terminamos a questão, como é calculado o ganho do administrador? Tem alguma tabela? Não, é fixado pelo juiz, né? Fixado pelo juiz. E vai depender do tamanho da empresa, né? Faliu aí uma picolateria, vai ser mais baixo do que faliu uma empresa de aviação, né? É calculado pelo juiz. Não tem tabela porque, bom, pode ser que tenha tabela interna ao Poder Judiciário. Não sei se o Tribunal de Justiça tem alguma tabela para orientar os juízes aí, não sei. Né, aí precisa perguntar a alguém que trabalha dentro do Poder Judiciário. Não sei se tem uma tabela interna, né, do Tribunal de Justiça, mas fora aí não tem. Até porque não tem um órgão de classe de administrador judicial. Pode ser advogado, é a OAB, pode ser contador, é o CRC, pode ser administrador de empresa, né? Então não tem um órgão de classe aí. Então não tem como ter uma tabela pública externa, né? É critério do juiz mesmo. Bom, pessoal, terminamos aí o administrador judicial e a gente precisa terminar pelo menos isso aqui, né? Que é o estudo dos efeitos da sentença declaratória de falência, né? Vamos trabalhar agora os efeitos da sentença declaratória de falência. Pessoal, e a gente estuda esses efeitos da sentença declaratória de falência sobre 3 coisas. Primeira coisa, para o próprio falido, né, que é a empresa falida, sobre os contratos do falido, os contratos da empresa falida e sobre os credores. Aí, né? A gente estuda então os efeitos da sentença, né, que decreta a falência sobre o falido, sobre os contratos do falido e sobre os credores do falido. Pessoal, decretada a falência, o que acontece com o falido? Ele fica inabilitado para o exercício de atividade empresarial. Ele não pode exercer atividade empresarial. Isso é uma prevenção, isso é uma precaução, né? Porque se o cara já quebrou uma empresa, se deixar ele continuar exercendo atividade empresarial, quantas outras ele vai quebrar, né? Então, para prevenir aí o próprio mercado, ele fica proibido, né, de exercer atividade empresarial. Importante, olha só, a doutrina entende que essa proibição de exercício de atividade empresarial, ela impede, na verdade, que ele, falido ou sócio de empresa falida, exerça gestão de empresa, né? Então, ele não pode gerir uma empresa, ele não pode administrar uma empresa, mas isso não impede que ele seja sócio, acionista, não administrador, né? Então, a inabilitação para exercício impede que ele seja administrador de uma empresa, né? Agora, mero sócio, mero acionista, sem poder de mando, sem poder de gestão, sem poder de administração, ele pode, não tem problema.
E essa inabilitação, pessoal, a gente já viu, até caiu, não sei se caiu na turma de vocês, mas teve uma pergunta de prova a respeito disso em alguma turma. Ela perdura até a terceira fase de falência, né? Que é a fase da reabilitação. Não confundam terceira fase, reabilitação, com recuperação. São coisas diferentes, né? Então, essa inabilitação, ela perdura até a terceira fase, que é a fase de reabilitação. E a reabilitação permite que ele volte a exercer atividade empresarial, que ele volte a poder administrar empresas aí, né? Bom, terminamos o efeito para o falido. Bem tranquilo, a gente até já tinha comentado a respeito disso. E passemos agora para os efeitos da sentença declaratória de falência sobre os contratos em que a empresa falida é parte, né? Então, efeitos da sentença declaratória de falência para os contratos em que a empresa falida é parte. Olha só, se a empresa falida tem um contrato com o ente público, ou seja, uma das partes do contrato é a empresa falida, a outra parte do contrato é um ente público, esse contrato, que na verdade é um contrato público, porque tem como parte um ente público, ele é imediatamente extinto. A decretação de falência de uma empresa, ela extingue imediatamente contratos públicos em que a empresa falida é parte. O contrato é extinto imediatamente. E por quê? Porque normalmente esses contratos públicos ou com entes públicos, eles são celebrados para que a empresa preste um serviço público. E se a empresa quebrou, não tem quem vai prestar o serviço público. E aí não tem serviço público. E se não tem serviço público, a população fica prejudicada. E aí esse contrato precisa ser extinto imediatamente para que o poder público possa contratar uma outra empresa, né? Então é por isso que os contratos públicos aí são extintos imediatamente, justamente para liberar o ente público para que ele possa fazer outro procedimento licitatório, celebrar outro contrato administrativo, outro contrato público e contratar uma outra empresa para prestar o serviço público. Por exemplo, empresa de lixo, né? Empresa que colhe o lixo da cidade, quebrou, não, ela não vai operar mais. E aí vai deixar o lixo acumulando na rua? Não, né? Precisa fazer outra licitação, contratar outra empresa para ela prestar o serviço de coleta de lixo, né? Senão, toda a população fica prejudicada, né? Então, os contratos públicos são imediatamente encerrados aí, liberam o ente público para ele dar os pulos dele e arrumar outra empresa, né? Agora, pessoal, nos contratos privados, ou seja, da empresa falida com outra empresa, depende. Nos contratos privados de uma empresa com outra empresa, depende. E depende do quê? Depende se o contrato já começou a ser cumprido ou não. E funciona assim, olha só, se esse contrato da empresa falida com outra empresa já começou a ser cumprido, não tem jeito, já começou. Você vai cancelar o quê se já começou? E aí, então, se já iniciou o cumprimento do contrato, ele não é extinto. Ele não é extinto. Ele permanece válido, ele permanece eficaz, ele permanece tendo que ser cumprido. E na prática, quem se ferra é quem contratou com a empresa. Por quê? Porque a empresa quebrou, mas o contrato permanece válido. Então, a outra empresa tem que continuar cumprindo o contrato. Só que a empresa que quebrou, como quebrou, não vai pagar mais. Não vai pagar mais. Vai pagar só no final do processo de falência. Ou seja, a outra empresa que está contratada tem que continuar honrando o contrato sem receber nada da empresa quebrada e só vai receber ao término do processo de falência, junto com os outros credores, e aí, né, como o Dário bem lembrou, se houver patrimônio, né? Se houver patrimônio. Se não houver, ela dançou,
Se não houver, ela dançou, né? Então, é complicado aí. Mas por que tem que ser assim, pessoal? Porque pode ser que seja contrato importante, né? Seja contrato essencial para a própria existência da empresa falida ou manutenção da própria massa falida. Então, fazer o quê? Né? Alguém vai ter que arcar. Risco da atividade empresarial. Você contratou, que você que se vire, você que arque com aquilo que você contratou, né? Risco da atividade empresarial. Agora, pessoal, se o contrato privado não começou a ser cumprido, o administrador judicial ele vai poder escolher, né? Se o contrato nem começou a ser cumprido, o administrador judicial vai poder escolher. Se o administrador entender que ele precisa daquele contrato, ele mantém o contrato válido e a empresa vai ter que cumprir o contrato. Se ele entender que ele não precisa mais daquele contrato, né, não começou e ele não precisa mais, ele, administrador, pode extinguir o contrato. E às vezes aí é bom para todo mundo, porque a empresa contratada não precisa prestar o serviço, né? Não vai receber. Ela já sabe. Mas se ela não precisa prestar o serviço, melhor, né? Ela não presta nada, não recebe nada, fica elas por elas e beleza, né? Então, quando o contrato privado nem começou a ser cumprido ainda, tudo fica a critério do administrador judicial. É ele que escolhe. É ele que escolhe. Se ele entender que a massa precisa daquele contrato, ele mantém válido e vai ter que cumprir. Se ele entender que a massa não precisa mais, ele extingue o contrato e aí sai todo mundo feliz e vida que segue, né? Vida que segue. Bom, terminamos aí os efeitos da sentença declaratória para os contratos do falido e a gente pode agora estudar os efeitos da sentença declaratória para os credores. Efeitos da sentença declaratória para os credores. Olha lá, primeiro efeito, pessoal, decretou a falência, todas as ações e execuções contra o falido são imediatamente suspensas. Decretou a falência da empresa, todas as execuções movidas contra a empresa são suspensas, elas param. E por que elas param? Porque elas não vão poder continuar na vara onde elas estão.